Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, todo mundo aí já? Oi, oi, todo mundo agora vendo, né? Pessoal, vou iniciar o Conexão. Muito feliz, assim, de ser a primeira conexão que a gente está transmitindo. A gente divulgou isso hoje nas redes e, enfim, Patrícia está sendo privilegiada aí. E agradeço, viu, Patrícia, por aceitar nosso convite, falar com os nossos jovens e mostrar um pouquinho do teu mundo. E, pessoal, é isso. Vou passar a bola agora para a Patrícia. Espero que vocês aproveitem essa conexão aberta e boa noite. Boa noite, Patrícia. Fala contigo agora. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço pelo convite. É uma grande honra estar aqui com vocês hoje conversando. Bem, falando um pouco sobre mim, eu sou daqui de Goiânia mesmo. Durante o meu ensino médio, eu fui bolsista integral numa escola particular aqui da nossa região. Lá nessa escola, eu comecei a me envolver com a ciência, que é uma coisa que fez grande parte da minha trajetória pessoal e profissional. Lá eu comecei a desenvolver projetos científicos e, através desses projetos científicos que eu desenvolvi lá, eu comecei a participar de várias competições no Brasil e também no exterior. E eu pude começar a crescer a partir desses projetos científicos que eu fui desenvolvendo. Um desses projetos que eu desenvolvi que mais teve destaque, assim, maior teve destaque, foi um projeto que criou uma solução para um problema ambiental que vem causando mortandade em animais aquáticos ao redor do mundo. E através dessa solução que eu criei para esse problema, eu participei de feiras de ciências e de outras competições. E através desse projeto que eu criei, eu também fui descobrindo a profissão que eu queria seguir no futuro, que no caso é química bacharelado. Eu acabei me encontrando nessa profissão por causa dos projetos que eu desenvolvi no ensino médio. E basicamente essa é uma das coisas que eu já fiz. Bacana, muito bom. Patrícia, fala mais. Pode falar, Mariana. Eu queria saber quando que foi esse projeto, porque eu tô no segundo ano e eu tô meio perdida ainda. Eu achava que eu sabia o que eu queria, mas aí agora eu tô em dúvida. E aí, eu também tenho, às vezes, algumas oportunidades dessas, assim, na escola, e eu queria saber quando é que você descobriu que você queria química. Então, desde que eu tinha lá meus 12 anos, eu tinha interesse muito grande por ciência. Mas ciência você pode fazer de diversos jeitos, desde ciências da computação a química, por exemplo. Só que eu fui explorando essas coisas. Primeiro, quando eu tinha lá meus 12 anos, eu estudava numa escola muito precária, que não me dava apoio para isso. Então, eu não pude começar, de fato, a desenvolver química naquela época. Mas eu tinha muito interesse. Desde aquela época, eu guardava comigo no caderno, que eu tinha ideias mirabolantes, desde como, sei lá, gerar energia elétrica através da Terra, como que eu poderia despoluir a água, por exemplo. Só que daí eu só comecei a me envolver com pesquisa quando eu entrei no ensino médio de fato. E lá no ensino médio eu comecei a ter uma grande exposição em diversas áreas de conhecimento. Além de participar de um clube de ciências, que a gente também participava de torneios na robótica, eu também me envolvi com teatro, eu também me envolvi com clubes de atividades sociais que eu fundei na escola, e eu realizava campanhas de arrecadação de itens para poder doar para instituições de caridade. E através disso eu fui me expondo a diferentes áreas e eu pude encontrar através dessa exposição qual que é a área que eu mais gostava. Isso é uma dica que eu dou, tipo, explorar suas paixões. Eu explorei, por exemplo, desde a área da questão de trabalhar com coisas sociais. Eu também trabalhava na robótica, com tecnologia ali, e eu também trabalhava com teatro, com as artes. E outra coisa que eu também fazia um técnico de um processo gráfico. Mas essa questão de artes gráficas, ela já vinha desde muito tempo, desde que eu era criança, que eu me envolvi com isso. Só que no final do meu ensino médio, eu acabei me encontrando mais com química, e eu me dei essa chance de explorar essas paixões que eu tinha para ver qual que eu mais gostava.
Eu entendo que, tipo, as pessoas, elas têm diferente realidade, muitas pessoas não têm a oportunidade de fazer isso. Mas eu diria, tipo, por exemplo, que era o meu caso no ensino fundamental. Eu estudava numa escola que não me dava apoio para poder explorar isso. Mas com o tempo eu vi que tinha várias oportunidades que dava para poder alcançar, pesquisando na internet mesmo, e coisas que você poderia explorar suas paixões ainda assim. Patrícia, eu queria te perguntar um pouquinho sobre a pesquisa, né? Você está muito envolvida com essa questão de pesquisa. Eu queria saber como é que funciona essa pesquisa na área da química, sabe? Como é que é o processo de desenvolver? No ensino médio, uma das áreas da química que eu trabalhei, no caso, foi a química ambiental, que eu criei uma solução para poder despoluir a água, que está em processo de eutrofização. Eutrofização é aquela poluição por algas em ambiente que causa mortandade de peixe. Eu criei uma solução com isso através do semente de moringa leiteira. Então, além de, tipo, trabalhei com a parte de metodologia que envolvia o laboratório, de lá fazer testes, eu fiz vários testes com espectrofotometria, que é um aparelho que ele consegue realizar medições através do espectro de luz. Então, tipo assim, a pesquisa na química envolve diferentes coisas. Pode ser que eu fiz no ensino médio foi mais elevada para essa área ambiental, de poluição da água, e a metodologia que eu utilizava era com esse aparelho de espectrofotômetro, só que tem várias outras coisas que você consegue desenvolver, tipo, na área de química. Não sei se ficou muito claro assim, mas essa semente que eu utilizava, eu descobri que essa semente ela tem uma propriedade química que ela consegue realizar esse processo de limpeza. É um processo, por exemplo, que eles utilizam nas estações de tratamento de água, que também acho de esgoto, que é um processo químico de coagulação, floculação e decantação. Durante o processo de coagulação, são formados flocos com essa matéria orgânica, e aí, esse processo químico é um processo que a semente faz, mas também eles utilizam outros métodos da estação de tratamento de água que fazem esse mesmo processo. E essa semente, eu descobri que ela fazia exatamente esse processo de coagulação, floculação. Ela formava flocos com a matéria orgânica e decantava para baixo, realizando um processo de limpeza da água. E ela tem essa propriedade muito incrível que eu descobri através de pesquisas, e então ela poderia ser aplicado para solucionar a problemática da eutrofização. Patrícia, só você falou muito sobre você encontrou a semente e ela desenvolveu todo esse processo a partir disso. Como que vocês conseguem? Porque o desenvolvimento da química é muito amplo, né? A gente está, por exemplo, numa situação de Covid e tudo. Como que vocês, pesquisadores, conseguem encontrar que aquela semente vai ser realmente eficiente? Como que vocês olham isso? Porque se você para pensar em semente, você não está olhando para a química, você está olhando para a biologia, né? Então, você começa a misturar matérias e tem um conhecimento até muito mais amplo do que necessariamente só química e tudo. E a outra coisa é sobre metodologia, que você citou, né? Você falou, olha, eu fiz metodologia, no caso foi qualitativa, foi quantitativa. Explica um pouco para eles como que funciona essa parte da metodologia, porque a parte que eu acho que é mais importante dentro de uma pesquisa, né? Que vai conseguir determinar um resultado mais assertivo ou não. Então, a metodologia é uma parte da pesquisa que ela é muito importante para determinar essas coisas. E ela se divide a parte dos testes que você pega para colocar em prática aquilo que você planeja com a sua pesquisa inicialmente. Eu planejava fazer uma pesquisa, era realizar o tratamento da água a partir dessa semente. Mas como que eu determinar que essa semente ela poderia fazer isso? Para isso, eu procurei algumas metodologias que poderiam aplicar no que eu necessitava fazer, que no caso, o que eu queria determinar com essa metodologia era saber qual era a quantidade de tempo que a semente ela levaria para despoluir, qual que é a quantidade que ela conseguiria despoluir daquela água. Então, eu fiz esses testes com espectrofotômetro, eu fiz esses testes de triplicar para cada teste. Por exemplo, eu pegava X quantidade de semente, e aí eu ia lá e testava um tubo de ensaio que tinha água lá em processo de transição. Daí eu colocava essa semente dentro desses tubos e deixava lá por um determinado período de tempo para ver quanto que ela ia conseguir reduzir, qual que era a carga de poluição que ela conseguiria retirar daquela água. E a partir disso eu criando os meus resultados.
E eu fiz esse teste em triplicata 3 vezes, para poder realmente ter uma certeza dos meus resultados, porque não pode ser feito só uma vez para ver se realmente está funcionando. E a partir disso, eu tenho os meus resultados para ver se eu estava de acordo com o que eu queria no final. E com esses testes que eu fazia lá com a semente, que eu colocava lá nesses tubos de ensaio, com a água lá em processo de transição, eu consegui determinar que a semente ela conseguiu reduzir mais de 70% do processo de transição. Mas e outra pergunta que é uma pergunta que você tinha feito. Como que eu descobri que essa semente ela podia fazer isso? A semente de moringa leiteira ela já é muito conhecida no mundo inteiro. As pessoas utilizam essa semente para poder poluir aquela água barrenta para beber mesmo. As pessoas não fazem em lugares do Brasil, por exemplo, no Nordeste, que as pessoas não têm acesso à água potável e elas utilizam essa semente para poder purificar aquela água para elas beberem. Só que isso gera um trabalho realizado. Só que com questão à eutrofização, ninguém sabia que essa semente ela poderia ser aplicada em um ambiente eutrófico e conseguir reagir com aqueles nutrientes que estão ali, que no caso é nitrogênio e fósforo, e conseguir reduzir essa carga de poluente daquele ambiente e realmente ter solução viável para poder reverter aquele problema. E eu realizei essa descoberta através de testes que eu realizei. Patrícia, você tinha dito que você participou de um clube de ciências, né, no ensino médio. Eu queria saber se era um projeto da sua escola em si ou se foi um projeto separado, sabe? Uma instituição ou algo separado do colégio. Como é que é? Então, com relação ao clube de ciências, era uma equipe de robótica. A gente competia no torneio de robótica First Level League, que é um campeonato que a minha escola eles tinha parceria, eles que organizam esse torneio aqui no Brasil. Nesse torneio, tipo, ele funcionava da seguinte forma. Cada ano começava uma temporada nova, que a equipe tinha que ir lá e solucionar o problema daquela temporada. Além da questão da pesquisa, quer dizer, da robótica, também envolvia pesquisa. E foi lá nessa equipe que eu comecei a desenvolver pesquisa, eu também praticava, desenvolvia na área do robô, programava um robô para poder ir para as competições e tudo mais. Essa foi uma das formas, mas fora isso, eu também me envolvi com pesquisa fora da escola. Eu fiz iniciação científica num programa chamado Decola Beta, que é do Instituto Cientista Beta. Além desse clube de ciências que eu participava de robótica, eu também tinha fundado, em 2015, na minha escola, eu fundei um clube de ciências de debate, que era também um clube social que a gente fazia atividades lá de arrecadação para as instituições de caridade. E esse clube ele desenvolvia essas 3 vertentes. A gente fazia debate sobre problemas ambientais, a gente também tentava realizar um projeto científico que era a criação de um filtro para poder utilizar a água da pia da cozinha e da máquina de lavar. E a gente também tinha essa questão de arrecadar doações para instituições. E essa era outra atividade que eu criei na minha escola e pude começar a desenvolver ciência através disso. E mais uma coisa, tipo assim, tem várias pessoas que não vêm de uma escola que tem um laboratório. Por exemplo, minha escola tinha um laboratório, mas eu não podia usar o laboratório da minha escola, porque eu não era do curso técnico que utilizava o laboratório. O que eu tive que fazer foi tentar ir atrás da Universidade Federal de Goiás para conseguir apoio deles, para poder desenvolver minha pesquisa. Então, é uma coisa que qualquer estudante do ensino médio pode fazer isso. Eles têm até alguns programas que eles oferecem, que os estudantes podem participar disso. Se você tem uma pesquisa, tipo, se você tem uma coisa que você desenvolveu, talvez algum professor da faculdade pode te ajudar a fazer testes, como foi o meu caso. Isso me ajudou bastante a desenvolver minha pesquisa. Entendi. Valeu. Achei que o Iago ia querer falar. Eu também estava esperando ele falar, eu achei que ele ia falar. Ele tá meio quieto hoje. Escapou uma parte, né? Eu tenho que considerar antes de fazer a pergunta. Se alguém quiser fazer nesse meio tempo, não se acanhe. Tá. Eu queria saber da Patrícia, como é que ela chegou a ter... Eu vi que você foi para o Instituto de Ciências lá em Israel. E aí, como é que você conseguiu chegar num nível tão alto assim e conhecer um pouco mais disso da ciência no exterior, assim? Então, através da minha pesquisa, eu fui participando de feiras de ciências.
Quando você participa de uma feira de ciências, você pode concorrer a vários prêmios, por exemplo, credenciais para feiras internacionais. Em uma feira que eu participei foi a Sebrae, que é uma feira que acontece na USP, em 2019, eles me credenciaram para essa oportunidade em Israel, que é para poder fazer um estágio de pesquisa no Instituto Weizmann de Ciências, e através desse credenciamento eu pude participar desse estágio lá em Israel. Só que esse programa de Israel, ele é oferecido pelo Amigos do Weizmann aqui no Brasil. Qualquer pessoa que já terminou o ensino médio e está indo para o primeiro ano da graduação, que tem até 19 anos, pode participar. Eles também oferecem credenciais pelo site deles. A credencial acontece mais ou menos assim, de fevereiro a março. Que você pode se inscrever, você tem que escrever uma redação para poder participar desse programa. E é muito incrível você participar de feiras de ciências no Brasil, porque isso pode te dar inúmeras oportunidades. Desde credenciamento, oportunidade para ir para outra feira de ciências em outro lugar no mundo, como essa de estágio também. Você também concorre, por exemplo, a um curso de inglês. Isso é muito importante. E tem uma coisa que eu gostaria de falar aqui, por causa dessas experiências que eu tive, esse ano, junto com outros 4 jovens cientistas, eu fundei a primeira feira de ciências brasileira totalmente virtual, que é a Feira Brasileira de Jovens Cientistas. Ela aconteceu agora durante o mês de junho, de 26 a 28 de junho. E o diferencial que a gente trouxe para a nossa feira foi que, além da gente permitir que estudantes que já tinham projeto participar, estudantes que também não tinham projeto, eles puderam participar, para eles realmente ter essa imersão no mundo da ciência através de workshops e palestras, e também a maratona de inovação, que é como, não sei se vocês já estão familiarizados com o termo hackathon, e basicamente a maratona de inovação é quando você a gente deu um determinado de tempo para os estudantes formarem equipes entre eles, e através da formação de equipes eles tiveram que trabalhar para solucionar problemas de 2 iniciativas sociais. E isso podia participar estudantes que estavam competindo com os projetos deles na feira, ou também estudantes sem projetos, eles tinham que trabalhar juntos para criar soluções para as iniciativas sociais. E desse modo, eles estariam aplicando as habilidades e ciências que eles aprenderam em tempo real, e realmente iriam estar se tornando jovens cientistas ali, podendo criar soluções e competindo a prêmios. A primeira edição, ela infelizmente já aconteceu, mas ano que vem a gente vai ter uma próxima edição, que as pessoas vão poder participar e concorrer a vários prêmios e ter uma imersão muito grande nessas atividades. Dentro dos próximos meses, a gente vai estar liberando alguns dos workshops que a gente realizou esse ano, que a gente teve vários workshops, desde divulgação científica a como fazer uma pesquisa científica, e a gente quer realmente ajudar mais jovens do Brasil para poder entrar nesse meio e poder desenvolver ciência, porque eu sei que ciência é uma coisa que tem um impacto muito grande na vida dos jovens e pode realmente mudar a sua trajetória. Patrícia, sobre a feira que você falou, né? Feira de Jovens Cientistas, quem é que são os convidados, assim, para fazer a palestra? Seriam os professores da UFG ou os alunos mesmo? Como é que é? Então, para a Feira Brasileira de Jovens Cientistas, que já aconteceu esse ano, a gente realizou 4 palestras, a gente trouxe alguns convidados bem especiais, a gente teve a participação do Marcelo Gleiser, que é um grande cientista brasileiro, da Jaqueline Góes, que foi a secretariadora do Genoma do Covid aqui no Brasil. A gente também contou com a participação do Luciano Huck, o Eduardo Valadares, que é um professor do Descomplica. E para essas palestras, a gente trouxe pessoas que... A gente teve uma palestra que está lá no YouTube, caso vocês queiram ver, que é uma coisa muito séria, que é: terminei o ensino médio, o que eu vou fazer agora? A gente trouxe a palestra justamente sobre isso, e a gente trouxe convidados que fizeram inúmeras coisas depois que eles terminaram o ensino médio, começaram a faculdade no Brasil, mas aí continuaram desenvolvendo pesquisa, fizeram coisas incríveis. E a gente teve palestras sobre divulgação científica também, palestras com 2 grandes cientistas, a Márcia Barbosa e a Elia, são 2 professoras de física de universidade que são já fizeram muitas coisas pela ciência. E dos workshops, a gente trouxe alguns convidados que a gente conhecia, de jovens adultos que já participaram de feiras de ciências ou fazem trabalhos muito, muito legais na ciência. A gente trouxe eles para palestrar, para fazer workshop no nosso evento. A gente teve inúmeros temas de workshop que a gente vai estar disponibilizando nos próximos meses no YouTube.
Entendi, vou dar uma conferida, né? Acho que vale a pena todos nós jovens. Patrícia, depois, se puder mandar o material, depois o link, ou a gente passa o e-mail dos jovens para mandar isso direto. Eu queria voltar lá na parte do estágio que você fez e queria que você contasse mais sobre o que foi desenvolvido no estágio, como que foi essa vivência, o que você experimentou lá. Até porque, voltando na história da água, Israel é referência em tratamento de água, né? Se eu estiver errado, me corrija aí. E eu lembro que eu trabalhei com algumas pessoas que faziam tratamento de água, faziam uma empresa de São Paulo, e eu lembro que ele ia para Israel e trouxe até algumas tecnologias na época. Então, assim, a gente acabei ouvindo sobre isso, estudando, enfim, queria que você contasse um pouco sobre o que foi desenvolvido lá, e de repente até a influência do inglês, o que foi importante, se não foi, como é que isso também impactou sua vida depois que você voltou do estágio, o que isso foi importante para você? Então, o estágio de Israel foi uma coisa muito especial na minha vida, porque eu descobri esse estágio em 2017, só que eu não sabia falar inglês. E para poder ir para esse estágio, infelizmente, tem que saber falar inglês. E daí eu fiquei todo, só que eu ficava na minha cabeça, eles nunca vão me selecionar para poder ir para esse estágio. Daí eu passei por 2018, em 2019 eu participei na Sebrae, que é onde dava um credencial para esse estágio. E daí eu me lembro até hoje que quando o pessoal do Weisman, assim, tem instituição aqui no Brasil, eles foram me entrevistar, eles fizeram entrevista lá comigo, apresentando uma pesquisa para eles em inglês ao vivo, e eu lembro que naquela hora eu comecei a embaralhar todos os números do meu projeto, eu esqueci como falava o número em inglês, e aí, mesmo assim, tipo, depois da premiação, eles pegaram e me chamaram meu nome, eu fiquei sem acreditar. Eu lembro até hoje, quando chamaram meu nome, tipo, eu estava lá na cadeira, e eu fiquei, como assim eles me chamaram? Eu falei os números tudo errado. E aí eles pegaram e me chamaram, e aí eu fiquei sem acreditar. Daí, quando eu cheguei aí para Israel, eles me mandaram um questionário perguntando qual que eram as áreas de pesquisa que eu tinha mais afinidade, qual que eram as minhas habilidades. Uma das coisas que eu acho que fez muito para eles foi a robótica, porque chegando lá em Israel, o estágio que eu tive que fazer, ele era mais levado para a área da robótica, do que de programação e tudo mais, do que a área ambiental. Digamos assim, que trabalhar com testes mesmo de laboratório. Só que a pesquisa lá em Israel eram 75 jovens de 22 países, se eu não me engano, sendo 4 jovens que eram do Brasil, foi eu e uma das 3 bolsistas. Lá em Israel a gente teve a oportunidade de trabalhar com pessoas de outros países, eram formados, acho que, em 25 grupos de estudantes, e esses estudantes eles trabalharam em projetos de pesquisa de diferentes áreas, e a área que eu fui para trabalhar era no Laboratório de Ciências Ambientais, lá do Instituto de Weizmann. A gente teve que desenvolver uma pesquisa sobre as árvores de uma floresta lá de Israel, porque essas árvores elas crescem sobre um clima muito seco, tipo, elas não recebem água o ano inteiro, e elas tiveram que criar uma adaptação no seu processo de fotossíntese para poder conseguir sobreviver naquele local. E esse laboratório lá que eu estava, eles estavam desenvolvendo a pesquisa justamente sobre isso, e eles me colocaram para desenvolver a pesquisa dentro dessa vertente, com mais outros 2 parceiros de pesquisa, um era da China e o outro era do Reino Unido. E essa pesquisa que a gente desenvolveu era sobre analisar esses dados de fotossíntese lá dessas árvores, como que elas estavam criando adaptação no seu processo de fotossíntese. Daí a gente teve que analisar várias linhas de códigos que eles estavam pegando lá de uns equipamentos muito complicados que eles utilizavam, e daí tinha que analisar esses dados para ver, por exemplo, qual era a taxa de umidade que essas árvores tinham anualmente, e analisar os processos que elas estavam criando uma adaptação, porque isso futuramente poderia ser utilizado em outras regiões do mundo. Por exemplo, eles dizem que lá na Europa, daqui a alguns anos, vai ficar tudo um clima muito semiárido, e essa questão desse estudo de Israel poderia ajudar para quando isso acontecer lá, para eles entenderem o que vai acontecer com a vegetação de lá. Essa pesquisa ela foi muito complicada, eu demorei vários dias para entender ela. Até hoje eu pego para ler o relatório que a gente criou e eu não sei se entendi isso muito bem, mas foi uma coisa muito complexa, e realmente tipo, foi uma experiência muito única.
Eu nunca tinha realmente trabalhado na pesquisa totalmente em inglês, igual eu trabalhei lá. E aí eu tive que criar um relatório em inglês, eu tive que depois apresentar essa pesquisa totalmente em inglês, no seminário que a gente fez. Isso foi muito importante para o meu crescimento, porque eu nunca, por exemplo, eu nunca pensava que eu ia sair daqui de Goiânia, da periferia, e apresentar, criar uma pesquisa totalmente em inglês, num dos maiores institutos de pesquisa do mundo, e eu estava fazendo isso em tempo real, e foi muito emocionante. Que baita experiência deve ter sido, né? Caramba, ir para Israel. Eu estou esperando só a participação do Iago aqui, ó. Estou pensando em perguntas, quando eu tiver uma boa. Mas aí, tipo, eles acabaram me colocando mais nessa pesquisa que envolvia programação. Eu tive que programar até um programa que eu nem conhecia, eu tive que aprender isso lá na hora, que era o MATLAB, que eu tive que realizar a programação desse programa, dos códigos de dados que a gente estava analisando. E essa pesquisa, tipo, ela também tinha muito a ver com a questão da água, ao mesmo tempo, mas eu não trabalhava diretamente com testes disso, mas eu tinha que analisar tipo, a quantidade de água que essas árvores elas estavam recebendo e o que elas faziam com isso. Então, era coisa muito, assim, muito doida de se pensar. Patrícia, eu tenho uma pergunta. Opa. Como tá todo mundo querendo que eu faça a pergunta. Patrícia, quando você estava atuando na pesquisa, principalmente na área de meio ambiente, sobretudo em água, como é que era o seu dia a dia? O mais comum? Então, eu não trabalhava numa pesquisa todo dia, mas eu buscava, por exemplo, quase todo dia eu estava fazendo alguma coisinha ali. Tipo, por exemplo, a gente tem que criar um plano de pesquisa, um relatório de pesquisa sobre a pesquisa, que são materiais bem extensos. O relatório ele chega a ter umas 40 páginas. Você tem que fazer desde a bibliografia, lá, a introdução, você coloca tipo, os artigos e tudo mais, até a questão. Mas o que mais complicado na minha pesquisa foi a questão dos testes. Isso foi uma coisa que me fazia muitas vezes ficar impactada no caminho. Eu não tinha apoio para desenvolver meus testes, daí eu tinha que estar estudando outras coisas para saber o que eu podia fazer ali, sem precisar depender do laboratório, mas acabava que isso não funcionava muito bem. Mas fora isso, né, enquanto eu estava fazendo pesquisa, eu tinha que estudar. E aí eu estudava na minha escola o dia inteiro, que era uma escola de ensino técnico com ensino médio integrado. Daí eu ficava na minha escola o dia todo, e aí eu ainda tinha que trabalhar com essa pesquisa, então sobrava muito pouco tempo. Eu lembro que eu tinha que fazer minhas atividades na hora do almoço da escola, porque era, tipo assim, eu estudava 6 horas de manhã e 5 horas ou 4 horas da tarde. Ou seja, eu passava o dia inteiro na escola, e o tempo que sobrava para mim era à tarde ou à noite. E quando eu precisava fazer alguma coisa da pesquisa que realmente envolvia sair da sala de aula, eu tinha que pedir autorização e fazer isso. Mas não era uma coisa que me atrapalhava muito. Eu diria mais que o período da minha escola atrapalhava o meu como que eu posso dizer, atrapalhava meu rendimento na pesquisa, do que a pesquisa atrapalhava na escola. Porque o tempo que gastava na escola era muito maior. Mas eu fui aprendendo a administrar esse tempo, para ter o tempo para pesquisa, porque era uma coisa importante para mim. Também ter o tempo para a escola, que era outra coisa importante. Basicamente, minha rotina envolvia isso, estar na escola o dia todo, tentar fazer as coisas da pesquisa, e era isso. Patrícia, a minha pergunta eu ia fazer ainda em relação ao seu estágio. Eu queria saber se durante o tempo que você passou lá em Israel, se você notou alguma diferença entre a pesquisa realizada aqui no Brasil e lá. Sim, isso é uma coisa bastante importante para mim, porque eu nunca tive a oportunidade de desenvolver pesquisa em um laboratório assim, ponta que a gente ouve falar no mundo inteiro. Que era uma coisa que eu sempre pensava, tipo, como seria isso quando eu chegasse lá. E lá, realmente, assim, que era um apoio tipo, extraordinário, porque embora eu não tenha ficado em laboratórios que faziam testes mesmo lá com a uva, com dialeto e tudo mais, eu tinha amigos que participavam disso, eu estava constantemente vendo como que eles estavam trabalhando lá, e eu vi que era uma coisa muito surreal, porque as pessoas lá, tipo, uma coisa também que é importante, que eles não focavam em desenvolver pesquisas assim, para a indústria, eles focavam em desenvolver pesquisas assim, na área de exatas mesmo,
uma pesquisa que eles estavam desenvolvendo que talvez seria importante para aplicar em uma pesquisa que iria para a indústria, com a descoberta que eles iam fazer. Então, isso era uma coisa de lá que é muito forte no Weizmann. Essa forma que eles realizam a pesquisa é muito diferente dos outros institutos do INSS. E aí eu pude lá estar trabalhando com isso, eu vi que o apoio que tem lá no instituto ele é muito grande. E tem uma coisa bem interessante, que como a pesquisa ela era realizada para esse lado das árvores, eles tinham um ônibus lá que era todo equipado de ferramentas que eles utilizavam para medir as coisas lá de fotossíntese das árvores. E esse ônibus ele custava muito caro, parece que só existia outro ônibus daquele aqui na Amazônia, e no mentor de pesquisa ele estava até muito assim, tipo, que eu vim do Brasil, Amazônia e tal, eu falei para ele, eu nunca conheci a Amazônia, só que eu fiquei muito, tipo assim, emocionada de saber que aquele ônibus lá que só tinha outro na Amazônia, para vocês verem que a nossa floresta ela é tão importante que aquele ônibus caríssimo, tipo, tinha um lá em Israel e outro na Amazônia, porque era um dos lugares mais importantes de realizar pesquisa com árvores. E aí esse ônibus foi uma das coisas mais magníficas que eu já vi lá também, porque eu nunca tinha tido contato com essa área de pesquisa que era desenvolvida aqui no meio ambiente de árvores e tal. E eu achei muito incrível tudo isso, eram uns equipamentos caríssimos que eu jamais imaginaria ver uma coisa dessa, tipo, assim, tão cedo, e poder manusear isso. Maria meio perguntar? Não, pode falar. Patrícia, eu queria saber, assim, qual você acha que é o maior desafio ambiental que a gente tem no Brasil, sabe? Que a parte de química ambiental, né, possa atuar, fazer pesquisa, né? O que você acha que seria um grande desafio para se solucionar? Então, eu acho que essa é uma pergunta assim, muito ampla, e eu não sei se eu posso assim, responder muito, mas pelo que eu já pesquisei, eu vejo que um dos setores mais afetados no Brasil é o setor com relação à água mesmo, porque é uma coisa que no Brasil a gente usa muito para isso, tipo, só desde o setor agrário, para a questão de cultivo lá, que eles ligam as plantas e também dos animais, da agropecuária, e também a questão só que pega a indústria mesmo, por exemplo, a água por exemplo, para você fazer uma calça jeans, parece que vão 15 mil litros de água em uma única calça jeans. Isso é uma coisa muito alarmante também, e a poluição que causa, tipo, a gente tem diversos tipos de poluição no ambiente aquático. Um dos que eu estudei foi eutrofização, mas a gente tem poluição por microplásticos, tem poluição por vários tipos de rejeitos, lá que a indústria química mesmo, ela joga na água, e essas coisas elas ficam sem tratamento e acabam criando um impacto muito grande no nosso meio ambiente. Mas fora isso, a gente também tem outros tipos de poluição, como a poluição atmosférica mesmo, que é uma coisa muito grave também. Também tem eu acho que essas seriam as maiores, assim, mas tem muita coisa que você precisa pensar. Eu queria saber que você tinha até falado que no ensino médio você tinha pouco tempo, e aí eu queria saber se você já teve um contato com o inglês antes, se você aprendeu foi sozinha, ou se você teve algum curso no ensino médio. Então, meu contato com o inglês, a primeira vez, eu comecei a ter um contato maior em 2017, que eu estava indo participar de um torneio de robótica na NASA. Contanto, tipo assim, eu tive que aprender a falar as coisas em inglês, porque eu não sabia mesmo, eu tive que decorar. E daí eu cheguei lá e eu não sabia falar inglês, e foi muito ruim. Aí, a partir dali, eu fui vendo tipo, que se eu não aprendesse inglês, talvez eu não poderia conquistar outras oportunidades. Porque aquela oportunidade, querendo ou não, foi mais fácil. Não fácil, sim, mas ela foi fácil porque eu não dependia tanto do meu inglês, embora fosse uma coisa fora do Brasil. Só que daí eu fui vendo que as outras oportunidades, se eu não soubesse inglês, eu não poderia alcançar elas. E a partir daí eu tive uma longa jornada, tive que aprender inglês sozinha. Os meus pais, eles não tinham condição de pagar um curso de inglês para mim, então eu fui aprendendo sozinha. Eu tinha um contato assim, muito grande com o inglês, porque eu assistia muita série em inglês, isso foi uma coisa que me ajudou bastante. Só que daí, a partir daí, eu fui aprendendo a estudar mesmo, pegava os conteúdos que tinha na internet, e a partir disso eu aprendi muito, e eu pude alcançar novas oportunidades, que quando eu fui para a NASA foi em 2017, daí em 2018 eu participei de outra feira no Brasil, e eu também, daí naquele ano, no segundo semestre, em outubro de 2018, eu consegui participar de uma competição de empreendedorismo social e ambiental em Harvard,
que eu só consegui realmente porque eu aprendi inglês, porque se eu não soubesse, eles não teriam me pegado. E aí foi isso, tipo, eu vi que o inglês ele era uma coisa que eu tinha que aprender, porque senão eu não ia pensar mais oportunidade. E foi uma coisa muito essencial para eu chegar onde eu cheguei. Mas, ô, Lucas, você tá mutado. Mas o que eu acho que talvez vocês perguntam, tipo, como é que eu faço para aprender inglês? Então, eu diria para porque muitas vezes a gente acha que inglês é chato porque a gente não sabe. Eu também tinha esse pensamento de que, eu nunca vou aprender inglês porque isso é muito impossível. Talvez eu precisaria fazer um cursinho para aprender. Mas o que eu precisei fazer para aprender inglês foi começar a me envolver com coisas que eu realmente gostava. Igual, eu gostava de assistir séries. Então, eu comecei a assistir inglês, com eles em inglês e aprendendo. Depois disso, eu comecei a pegar pequenos contos assim, de coisas que eu gostava, por exemplo, ficção científica. Fui procurando contos de textos assim, dessa área para poder começar a ler isso e entender. E depois, a partir disso, eu estudava um pouco de gramática, porque gramática também é importante. Mas eu diria para você, primeiramente, ter imersão na língua, porque se estudar sua gramática não é uma coisa que ajuda. Vai mais te atrapalhar, porque você vai ficar só ali na gramática e vai esquecer outras coisas, que é a fala, a escrita e escutar, que são coisas importantes também para poder aprender a língua. E também consumir muito conteúdo do que você gosta, assim, também, sei lá, por exemplo, gosto de escutar música. Se você for escutando música e acompanhando a letra, também é uma coisa que te ajuda a aprender inglês. Patrícia, tem uma pergunta que o pessoal fez pelo YouTube, quebrando aí um pouco que a gente já estava conversando, mas o Jonathan fez a seguinte pergunta: qual a dica que você daria para alguém que ainda não decidiu que carreira seguir? Tem um pouco a ver com o que você falou lá atrás, né, de procurar as paixões, enfim, de ir atrás do que você realmente gosta e ir descobrindo, né, o mais amplo possível. Mas comenta um pouquinho para o Jonathan conseguir entender como que você chegou nisso, como você chegou em química, o que você pode indicar também para as pessoas, enfim. Então, assim, eu acho que, sei lá, é muito difícil a pessoa fazer o que eu consegui fazer, por exemplo. Então, eu me envolvi com várias atividades ali no ensino médio, porque eu estava num ambiente que, querendo ou não, me proporcionou isso, mas eu também tive que ter muita iniciativa para fazer algumas coisas. Mas se eu diria, por exemplo, assim, se a escola não desenvolve esse tipo de atividade, eu diria para você tentar conseguir o apoio de algum professor para fazer algo desse tipo. Mas caso essa escola não te dê apoio para isso, eu diria para você tentar fazer algo por fora. Então, reúne um grupo de amigos que tem interesse em, sei lá, ter um clube de ciência. Daí vocês podem fazer isso, vocês começam a ver, tipo, estudar essas coisas por si só, ou também talvez, sei lá, se você acha uma competição interessante na internet para fazer, sei lá, tal coisa. Daí você começa a ver, como que eu poderia participar disso? Também são coisas interessantes. Tem uma coisa que eu sempre fiz, tipo, que independente de escola, nem nada, que eu era muito envolvida com design gráfico. Isso desde os meus 12 anos, que eu já mexia com Photoshop, aprendi a fazer coisas, era uma coisa que eu gostava muito. E a partir disso eu fui me envolvendo muito com desenho. Eu lembro que eu comecei a desenhar, só que em algum ponto da minha trajetória bateu a síndrome do impostor e eu pensei, eu não sirvo para isso. E daí eu larguei muito desse sonho e comecei a me envolver com outras coisas. Mas só para vocês verem como é a vida, esse ano uma coisa muito engraçada aconteceu. A Feira Brasileira de Aulas Científicas e Desenvolvimento Pessoal, né? Daí a gente tem que desenvolver muito material publicitário e tal. Daí quem foi responsável por isso foi eu. Daí eu vi que uma coisa que começou lá atrás, ela foi importante agora. Porque eu sou a única pessoa da equipe que sou responsável por criar essas coisas mesmo. Eu que realizei a transmissão das lives pelo YouTube. Eu que me responsabilizei por toda essa área gráfica, então foi uma coisa muito importante. Às vezes a gente pensa, mas eu vou ficar explorando essa paixão aqui lá no passado, e talvez ela não vai servir para a lá na frente, mas onde ela serve, é uma coisa que te ajuda muito no seu crescimento pessoal, até mesmo tendo que entrar nessa carreira. Outra coisa também que você falou sobre lá, qual era a sua rotina, né? Que a Ava até perguntou, falou, o que você fazia lá? O que você acha, qual que é a interpretação que você tem do ensino, né? De lá, e com a experiência que você teve e com o que a gente tem
hoje aqui. Você contou que veio de escola de origem mais humilde, periférica e tal, e o que você entende de diferente disso? O que tem de prós e contras também, porque nem tudo é só diferente, mas o que a gente poderia, de repente, aplicar, o que talvez um método lá que eles usam, que os jovens, de repente, possam pesquisar e isso possa acrescentar neles, o que você acha dessa parte? E você falou também sobre que você não sentia falta de apoio, né, que você não tinha apoio. E acho que aqui no Brasil você até teve mais disso. E o que você acha importante? Porque os jovens, eles têm um papel dentro do instituto, né? Eles têm um contato com o mentor, que eles podem falar melhor do que eu, como isso é bem-vindo para eles. Então, assim, você que não teve, onde que você acha que você poderia ter chegado, né? Se tivesse um apoio, se tivesse alguém, como que seria isso para você? E a questão da cultura e educação lá fora? Então, assim, respondendo essa questão assim, do apoio, eu acho que, assim, embora eu tenha vindo em escola que me desse apoio, eles não me deram apoio suficiente, porque, por exemplo, eu participei de várias feiras de ciências, mas eu nunca recebi apoio deles financeiro, e até mesmo para desenvolver ainda mais minha pesquisa para participar dessas competições. Eu tive que fazer vaquinhas para poder participar das feiras de ciências, porque minha família não poderia achar esses custos. Isso é uma coisa muito difícil que muitas vezes me fazia querer desistir do caminho que eu estava seguindo, porque eu não tinha realmente o apoio financeiro. Calma, eu não vou poder participar de tal feira de ciências, que eu sei que eu poderia estar ali compartilhando minha pesquisa com doutores de faculdades do Brasil inteiro, que ia me ajudar muito a crescer. Tipo, era uma coisa que me deixava muito triste. Só que daí eu tive que achar uma solução, e eu sei que eu encontrei para fazer vaquinha online, que é um financiamento coletivo, que as pessoas elas podem contribuir na sua causa. E a partir disso eu pude participar das feiras de ciências. Só que fora isso, uma coisa que também me marcou muito é que desde que eu entrei no ensino médio, eu tinha esse negócio de que eu quero fazer pesquisa, só que a minha escola em si, fora a questão da robótica, eles não davam apoio para os estudantes fazer pesquisa. Então, antes de entrar na robótica, eu não tinha esse apoio ali para estar desenvolvendo alguma coisa. Isso era muito difícil para poder desenvolver minhas ideias. Eu acho que se eu tivesse, talvez, uma instituição que desse ainda mais apoio para isso, tivesse, talvez, conseguido alguma bolsa de iniciação científica, eu poderia ter desenvolvido pesquisa de uma maneira mais ampla, explorado ainda mais essas áreas durante o ensino médio, mas, infelizmente, isso não foi possível. Mas eu diria que, assim, para sempre você está correndo atrás de soluções para os seus problemas, porque, tipo assim, eu sei que é difícil, mas uma hora isso vai trazer um retorno muito legal para as dificuldades que a gente passa. E realmente nunca desistir, porque eu sei que a ciência ela pode ser uma ferramenta de mudança social na vida de cada jovem, tipo, vocês que estão assistindo e participando, assim como foi na minha vida. Com relação à questão do ensino, assim, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu participava dessas competições é que eu conversava com o pessoal de outros países e perguntava como que é o ensino no seu país, sabe? Daí eles iam falando. Uma coisa assim, tipo, usando os Estados Unidos como parâmetro, os Estados Unidos é uma coisa assim, que todo mundo acha legal, que eles estudam, eles passam o dia todo na escola, eles podem escolher quais aulas que eles vão ter e tal, só que eu conversei com muitas pessoas, eles também enxergam a metodologia de ensino dos Estados Unidos como um problema. Por exemplo, essa questão do aluno poder escolher o que ele vai fazer, acaba que muitas vezes deixam de aprender algumas coisas que são importantes, e acaba que os estudantes eles acabam ficando meio assim, não prestando muita atenção nas coisas e se disputam o ensino deles. E aqui no Brasil já é o contrário, né? A gente tem que estudar muita coisa, às vezes muita coisa até que a gente não gosta, e isso acaba sendo ruim, por exemplo, sei lá, uma pessoa que não vai seguir para nada de matemática, estudar até matemática muito avançada. Às vezes isso é uma coisa assim, muito complicada. Mas, por outro lado, eu acho que, assim, aqui no Brasil a gente tem uma formação muito, assim, que engloba todas as áreas. Isso acaba, tipo, só que nosso ensino, assim, a gente cobra, tipo, mais questão de fazer atividade e não realmente explorar tanto essas áreas, por exemplo, a biologia, tanto que a biologia é bonita. Biologia não acho que seja uma aula que a gente possa fazer só dentro de sala de aula. É uma coisa que a gente tem que estar explorando o meio ambiente mesmo. E eu acho que, assim, o ensino no Brasil, se ele fosse assim, sabe, a gente poder ter uma questão prática das matérias, seria uma coisa que ajuda muito. Isso é até uma coisa assim, que eu acho que a minha pesquisa me ajudou. Eu coloquei em prática, tipo, muitos conhecimentos que eu aprendia só
de forma teórica no ensino médio. Eu acho que a minha pesquisa ela me ajudou por isso, mas isso eu acho que me falha no sistema do Brasil. Igual, eu já visitei algumas escolas assim no Brasil, que eles tinham esse sistema assim, de realmente colocar em prática algumas matérias. Eu achava que isso era muito legal, só que infelizmente ninguém tem acesso a isso. E acaba que as pessoas, muitas delas, vão perdendo a paixão que elas poderiam tipo, ter através dessas matérias, explorar coisas ali, porque elas só veem a parte teórica e não sentem qualquer paixão por aquilo. Então, eu acho que o nosso sistema ele é muito falho por isso. Mas, por um lado, tipo, eu acho que ele é bom só pela questão de poder explorar várias áreas, isso é importante. Entendi. Outra coisa você está fazendo alguma pesquisa agora sobre o quê? Então, agora eu estou esperando entrar na universidade, que eu começar no segundo semestre, mas eu acho que eu não vou ter aula esse ano. Daí eu estava só mesmo desenvolvendo a feira. Agora, nesse que a gente já teve a primeira edição, a gente vai ver o que a gente vai fazer para a segunda edição, o que a gente pode melhorar na feira. E também a gente criou um instituto com a feira, que a gente vai ver o que a gente vai desenvolver com esse instituto também. Então, acho que esse ano eu vou focar mais nisso, porque a minha pesquisa, infelizmente, eu preciso de laboratório para continuar desenvolvendo ela e também novas ideias que eu tenho. Infelizmente, só isso que eu estou fazendo, mas eu estou tentando fazer alguma coisa que ajude os jovens nesse período tão difícil que a gente está passando. Eu acho que já fiz um trabalho assim, interessante com a feira, mas se eu puder estar fazendo mais alguma coisa, eu vou sempre buscar fazer isso. Patrícia, eu queria te perguntar, porque assim, eu faço iniciação científica também, né, no meu colégio. E eu estou criando muito interesse por pesquisa, assim como você fez, né? Queria saber se você teria alguma dica, sabe, para me dar, talvez na hora de desenvolver a pesquisa, igual você falou, né? Você disse que teve uma dificuldade financeira, questão de laboratório também, que você foi procurar o UFG. Eu estou anotando aqui as coisas. Você teria mais alguma dica para dar sobre isso? Então, assim, eu acho que talvez tenha alguns materiais muito interessantes que dá para achar na internet. Aquela iniciação científica que eu fiz da Escola Beta, ela não existe mais, mas o Instituto Cientista Beta ainda existe. Lá no site dele tem como você achar alguns materiais que dá para te ajudar, como fazer pesquisa e tal. Eles têm muitas coisas nesse ramo. Outra coisa que eu diria, talvez, tipo, não sei se o YouTube tem muito material, mas acho que o YouTube tem muito material, talvez, de problemas que você pode achar que tem no nosso ambiente, assim. Mas fora isso, eu diria, tipo, para você começar a explorar mesmo. Eu acho que talvez você está com problema para achar o problema de pesquisa, né? Eu diria para você explorar, talvez começar a pesquisar sobre os problemas que existem no mundo e realmente pensar, tipo, o que poderia solucionar isso. Às vezes você, sei lá, encontra algum material assim, no meio ambiente e só acha que esse material conseguiria resolver tal coisa ali, sabe? Realmente ver como que você poderia fazer isso, explorar essas coisas assim. Entendi. Então seria explorar, né, as possibilidades para achar um problema de pesquisa. Realmente é muito complicado achar um problema de pesquisa. Se você quiser também, lá no site da Feira Brasileira de Jovens Cientistas, sbjpc.com.br, a gente tem uma amostra dos projetos que participaram na feira, e você pode entrar lá e olhar esses projetos para você conhecer, tipo, ver o que os estudantes estão fazendo, talvez te dê alguma ideia, tipo assim, que, às vezes você pensa uma coisa muito mirabolante, só que não, você vai lá e vê o que os jovens estão fazendo, que às vezes não é tão simples. E o que você pode estar pensando, às vezes, é uma coisa muito viável que dê para fazer. No seu ensino médio, você tinha alguma relação assim com a universidade, sabe? Tipo, na parte de pesquisa mesmo. Entende? Você era mais próxima da universidade ou era algo um pouco mais afastado das pesquisas que rolavam lá? Não era tão assim próximo deles. Tipo assim, de estar lá assim, me envolvendo com outras pesquisas, eu só conversava com alguns professores de lá e eles tentavam me comprar todo o curso para estudar lá e eles realmente conseguiram fazer isso. Só que fora isso, eu também tinha um mentor que cursa engenharia química lá na UFG e ele me falava um pouco das pesquisas que faziam lá na faculdade e eu achava muito interessante. Então, eu acho que, tipo, uma vez entrando na faculdade, tem várias possibilidades que você também pode explorar.
Você tinha falado o nome de um instituto e eu não cheguei a ouvir direito. Como é que é o nome? Cientista beta. Cientista? Beta. Beta de, tipo, Team Beta. Ah, tá. Ok. Obrigada. De nada. Iago, tô sentindo falta de você falando, viu? Então, Pode falar, Patrícia. Não, eu falar só uma coisa assim, que sei que todo mundo que é de Goiás, uma coisa interessante, não interessante, mas um fato triste. Toda vez que eu ia para essas competições, eu via que Goiás era muito mal representado, tipo, em feiras de ciências, sendo que a gente tem vários IFs que fazem muita pesquisa, tipo, só que ainda assim eu não via Goiás nessas feiras de ciências, eu ficava muito triste. Eu cheguei a participar de feiras de ciências que só tinha eu de Goiás, sabe, um estado tão grande assim. E eu achava que, assim, o que está certo acontece, que os estudantes eles não têm interesse em participar dessas coisas. E até mesmo agora, assim, como experiência da feira que eu criei, eu vi que as submissões de Goiás, comparada com outros estados, foi muito pequena. Daí, isso é uma coisa assim, que eu vejo, assim, toda vez que eu vejo algum jovem desse interessado, eu falo, participa mesmo, porque às vezes eu fico muito triste com essa coisa de pensar que o pessoal não tem esse interesse. Ou talvez tenha, mas essas oportunidades não estão chegando até eles. Daí, o que a gente poderia fazer para melhorar isso? Entendi. Cristal, você falou que está em iniciação científica, do colégio, assim, tem algum tema já, alguma coisa? Ou É não, do colégio mesmo. Vocês estão na descoberta ainda? Sim, no meu colégio a gente está desenvolvendo, a gente está fazendo uma pesquisa agora sobre mitificação, né, do método científico. A gente ainda vai realizar, a gente está no estado inicial dela, e depois eu tenho mais algumas pesquisas em mente também para fazer. Mas ainda está bem no estágio inicial mesmo, sabe? É só a iniciaçãozinha, mas imagino que a gente vai aprofundar. Eu pretendo seguir na carreira de ciência, acho muito lindo. Patrícia, você falou muito sobre lá atrás, quando você descobriu a semente que faria a filtragem, né, ajudando o processo de decantação e tudo mais. Quando você desenvolve uma pesquisa, e normalmente, se eu não me engano, acho que você vai para o mestrado, a gente tenta fazer uma aplicação prática no sentido assim, de existir um produto, de criar um produto, né? Como que funciona essa pesquisa? Porque às vezes a gente acha que a pesquisa acontece e você não percebe a aplicação tão prática dela, né? Até você falou que o pessoal pesquisava lá em Israel uma coisa que seria utilizada no desenvolvimento de uma pesquisa secundária, né? Não era a pesquisa em si, mas como que você vê essa representação do desenvolvimento de uma pesquisa para aplicá-la realmente uma coisa que a gente possa sentir, igual a filtragem. De repente, a Saneago, eu posso usar esse elemento, esse método que é natural para fazer um tratamento em vez de trabalhar com coisa química, né? Como hoje seja. Também não sei, talvez seja falando besteira. Então, com a minha pesquisa, eu sempre tive essa preocupação também. Eu não me interessava em só fazer uma descoberta ali, mas eu queria criar um produto com isso, que talvez pudesse ter uma flexibilidade. Foi isso que eu fiz com esse projeto meu. Eu criei um protótipo utilizando a semente de moringa leiteira triturada dentro de um pequeno pacote de tecido TNT, porque esse tecido TNT ele permitiria passar ainda da água com a semente ali dentro, sem que ela saísse para fora. E daí, o que eu pensei primeiramente nessa pesquisa foi de fazer uma aplicabilidade desse protótipo para hélices de barcos, por exemplo. Porque através da movimentação, esses pacotes eles iriam misturar a semente na água, que é o processo que ela precisa fazer para poder limpar a água, e daí seria realizada essa limpeza. Só que daí eu nunca consegui testar isso em larga escala. A Prefeitura de Goiânia, eles ficaram interessados nesse projeto, só que está até hoje rolando um plano de implementação, porque essas coisas demoram muito, então não sei se vai chegar a acontecer. Só que o máximo que eu ia conseguir fazer com essa pesquisa foi testar ela em um ambiente um pouco mais largo,
Só que realmente testar no ambiente não. Eu cheguei só a fazer cálculos de proporções de como seria praticamente estar funcionando em ambiente mesmo e fazer alguma coisa. Só que eu nunca consegui, de fato, chegar a aplicar, porque eu não tive apoio para isso e recursos financeiros. E o resultado foi positivo? Assim, o elemento natural é mais barato do que o químico, o tratamento que existe? Então, assim, o problema da eutrofização é que ela é um problema que não tem uma solução ambientalmente viável. A única solução que tem para a eutrofização é, por exemplo, dragagem, que eles vão lá, tipo, retiram tudo que está naquele lago e, tipo, você acabam matando aqueles animais e tudo mais. E a outra solução que eles têm é realmente, tipo, quando já não tem mais vida no local, e eles vão lá e aplicam uma substância química, como sulfato de alumínio, para tentar reverter aquele problema. Só que uma solução ambientalmente viável, igual a que eu propus, é uma coisa que não existia no mercado, e também viável tanto sustentavelmente ou economicamente. Então, foi uma grande inovação esse sistema que eu propus. Só que essas soluções elas demandam mais pesquisa, é uma coisa muito cara, mas eu acredito que talvez isso que eu criei que poderia ser uma solução viável para isso, mas ela demanda mais custos, que as pessoas não estão interessadas em apoiar. E é por isso que várias pesquisas incríveis que estão desenvolvidas no ensino médio, na universidade, acabam ficando por aí, porque as pessoas não querem investir. Eles preferem deixar o meio mais rápido ali acontecer e tal. E um grande diferencial da solução que eu criei também, que eu pensei em criar ela não só para poder solucionar o problema, quando os animais já não estivessem mais lá, sem vida, mas ela também poderia atuar antes do problema acontecer como uma forma de prevenção e também durante o problema. Eu pensei nesses três caminhos. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Eu tenho. Eu queria saber, assim, ainda mais essa parte de pesquisa, eu imagino que você tem que pesquisar e já ir imaginando o resultado que você espera, assim. E aí eu queria saber, ainda mais com todos esses resultados que você teve, se você mantinha um planejamento de onde você queria estar um ano depois, e onde você se imagina agora daqui 5 anos ou daqui 10 anos, e se as coisas foram acontecendo assim, ou se você manteve um planejamento de onde você queria estar e onde você queria chegar? Sim. Tem uma coisa bem interessante na pesquisa que você guarda, não assim nesse segundo que você falou, mas durante a sua pesquisa você tem que ter um diário de bordo, que é onde você vai anotando tipo, tudo que você está fazendo com a sua pesquisa, por exemplo, tudo que deu errado você também anota lá. Isso é uma coisa que serve também para ser de ciências, que eles pedem que você apresente esse diário de bordo. Mas fora isso, tipo assim, as perspectivas que eu tinha, eu realmente pensava em criar uma solução que no final ela fosse viável para poder solucionar esse problema. Só que no caminho eu tive vários problemas com teste, metodologia, e seria até uma coisa tipo assim, que você planeja algo, só que ele vai sair não como você espera, e daí você tem que começar a fazer ajustes na sua metodologia, procurar outra metodologia de teste que talvez consiga alcançar os resultados que você precisa, e é tudo isso que vai acontecer no caminho, você tem que criar adaptação. Assim que assim, ela funciona. Só que, fora isso, tipo, os meus próximos planos, eu quero, com essa pesquisa, talvez eu continue ela, mas eu já tenho outras ideias melhores agora, que talvez solucione esse problema de uma forma melhor, só que eu preciso estar na universidade para poder tentar fazer isso. E, além disso, tipo, eu pretendo continuar na universidade, explorar os caminhos, outros tipos de pesquisa, não focar só na área da questão aquática, mas também focar em outros problemas, por exemplo, da agricultura, que é um setor que também é muito afetado com a questão do fertilizante, que afeta tanto o solo quanto o alimento que a gente recebe, talvez trabalhar em algo nesse setor. E eu quero explorar realmente as diferentes áreas da ciência que eu posso fazer na universidade e fazer isso lá. Fora isso, tipo, vou continuar na graduação, tentar participar de seminários e coisas assim, que eu acho que é muito importante para o crescimento da pesquisa. Também vou tentar oportunidades de estágio fora. É uma coisa que, através do Wagner, eu vi que foi muito importante para o meu crescimento.
E aí, depois disso, eu pretendo fazer um mestrado ou um doutorado, e talvez seguir para a área da indústria química ou seguir apenas para a área da pesquisa, que é uma coisa que eu gosto muito. Certo. Patrícia, eu queria ir no start com os meninos e tal, e eu queria fazer 2 perguntas aqui para a gente finalizar. A primeira é que ao longo da história toda, né, que você teve, né, tanto de ensino médio, experiências, enfim, as coisas que foram acontecendo, de bom, né, de ir para Israel, enfim, o que você hoje, né, passando por tudo isso, o que você faria melhor, né, mais uma linha assim, de o que poderia ter sido melhor, o que você acha que você desenvolveria melhor tendo passado por isso, como uma mensagem para os meninos, para que eles possam entender um pouco, né? É claro que tem muito sucesso, mas assim a gente às vezes tem coisa que a gente precisa melhorar. E o que você acha que foi uma experiência que você poderia melhorar e indicar para os meninos, enfim, qual mensagem que você passaria para eles, tanto de química, tanto de pesquisa, quanto da graduação, mas assim, de toda a história que você passou, o que você achou que realmente foi importante nisso tudo? Sim. Sim, uma coisa que sempre me atrapalhava muito, que eu era uma pessoa muito tímida, muitas vezes eu me auto-sabotava, não tinha consciência minha, eu não achava que eu poderia desenvolver uma pesquisa mesmo, obter resultados com isso, e mostrar essa pesquisa para o mundo. Eu estava nisso constantemente. Eu penso que, tipo assim, se eu tivesse desde o começo me arriscado mais, e realmente colocado a minha cara no mundo, tipo, não me auto-sabotando, mas acreditando mais em mim, de que eu realmente era capaz, talvez eu teria alcançado coisas maiores. Só que isso foi até um crescimento pessoal que eu obtive. A partir do momento que eu comecei a acreditar mais em mim, aí eu fui melhorando as coisas e chegando onde eu estou. Eu também diria, tipo assim, para vocês nunca deixarem as pessoas chegarem até vocês e falarem que vocês não são capazes de alcançar coisas grandes, porque isso não é verdade. Muitas vezes a pessoa tipo assim, que ela não acredita nela mesma, só passa isso para você. Mas não deixe de interpretar vocês, continue acreditando nos seus sonhos, correndo atrás do que vocês querem fazer. Essa é a principal mensagem que eu tenho, mas eu também diria, tipo, acho que vocês estão estudando para o vestibular e tudo mais. Na questão da escola, é uma coisa que pega bastante. A gente está lá na escola, muitas vezes a gente fica só focado nos estudos, mas a gente esquece de fazer outras coisas mais que também são importantes para a gente, porque a gente está vivendo. Então, tipo assim, não focar 100% nos estudos, mas realmente ter um hobby ali, por exemplo. Sei lá, quero aprender um novo instrumento, quero aprender uma nova língua, foca nisso, tipo, porque também é importante. Aí é uma coisa que te ajuda a melhorar o seu rendimento nos estudos e também nas outras atividades importantes que vocês forem fazer. E outra coisa que em relação à pesquisa, não existe só uma área que você pode ser cientista, você pode explorar várias áreas de engenharia, medicina, ciências da computação. Você pode ser um cientista em qualquer área você vai ter sucesso, tipo, desenvolvendo pesquisa nessas áreas. Bacana, você falou sobre hobby aí, a Mariana contou pra gente aí que ela agora faz yoga e tal, meditação, e isso tem ajudado, né, Mariana? Sim, e ainda mais, eu acho que eu me sinto até assim, eu até me identifico com o que a Patrícia falou, que às vezes eu sinto um pouco dessa ansiedade, e às vezes de querer absorver a opinião de todo mundo, e aí acaba que você fica se segurando para fazer às vezes o que você tem vontade. E aí eu fazia isso e ainda faço, mas aí eu já percebi. Isso de se auto-sabotar também, e aí eu percebi que a meditação tem me ajudado. Então, no ano passado eu não tinha muito disso de hobby, e esse ano, quando eu comecei a prestar mais atenção nisso, eu acho que eu comecei a melhorar. Sim. Eu acho que, tipo assim, muitas vezes quando a gente está muito focada, a gente esquece de outras coisas que também são importantes. No caso da nossa saúde, tipo, buscar uma atividade, eu gosto de correr, então vai correr. Eu gosto de fazer natação, gosto de academia, então busca também fazer isso, tipo, a gente tem que ter sempre uma vida equilibrada para fazer as coisas em conjunto dar certo, porque, tipo assim, se você fica focando só ali no seu trabalho, ou só ali nos seus estudos, acaba que no final, o que você vai estar obtendo com isso, sabe? Sendo que você mesmo, tipo, não está se sentindo tão bem assim.
Achei super válido o que você falou. Essa questão de não focar só em uma coisa, né? As outras coisas também são importantes. Patrícia, então, eu queria te agradecer pela participação, esse bate-papo, em nome do Instituto. E eu tenho certeza que os meninos aí vão acabar falando mais alguma coisa, mas eu queria agradecer muito isso. Acho que isso constrói muito a percepção, porque a gente começa a ver exemplos que começam a gerar reflexo, né, na gente. A gente começa a ver isso como espelho, a gente começa a ver outras possibilidades, além daquela coisa tão rígida, sei lá, não nada contra, mas assim, só advogado, só engenheiro, só... A gente começa a ver que existe um mundo muito maior. E eu acho que isso é o principal papel do Instituto, de levar isso para os jovens, de mostrar para eles tanto potencial, tanto para que eles acreditem neles mesmos, como você acabou de falar, que os jovens precisam sentir isso. E é isso. Obrigado, viu, pela atenção, pelo tempo e pelo bate-papo. Eu te agradeço por vocês terem deixado participar desse conversa. Eu acho que é muito importante para conseguir inspirar outros jovens, que é uma coisa que eu busco bastante nessa trajetória minha. E eu agradeço mais uma vez, foi muito legal conversar com todos vocês. Muito obrigado mesmo, viu, Patrícia? Poxa, inspirador você falando aí. Cara, todas as pesquisas que realizou. Nossa, muito bom. Valeu pelo papo. Tchau. Merece um filme. Na minha humilde opinião. Tá certo, então. Pessoal, obrigado pela atenção, obrigado a todo mundo e ótimo restinho de segunda-feira. Tá? Um abraço, até mais, tchau. Abraço. Tchau, abraço, gente, boa noite. Tchau, boa noite.